Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agradeço a audiência de vocês aí, sempre abrindo a sua casa, né? O seu mate, o seu café, dividindo com a gente esse momento para muita consultoria e também para debater um tema no momento. Nesse final de semana, ontem comemoramos, né, 1º de maio, o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Então a gente vai fazer um programa especial, um programa diferente, né? Sempre temos as consultorias de previdência, temos os quadros especiais. Nesse domingo vamos ter um programa totalmente dedicado ao direito do trabalho. Vamos ter o nosso time todo de consultores trabalhistas. Vamos estar também recebendo a Matra 4 aqui no programa para a gente falar sobre o home office, o teletrabalho e o adoecimento mental dos trabalhadores. Essa é uma nova realidade? É o que a gente quer saber. Você aí de casa, trabalhador, trabalhadora, participe, use os nossos meios de contato. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone no Instagram, no Facebook, no YouTube para sua participação. E vamos lá, sem demora, vamos saber o que pensam aí os nossos debatedores. Em nome da Matra 4, quem está com a gente na manhã desse domingo é o seu presidente, Dr. Thiago Malman Susbach. Ele fala sobre o home office e também as doenças mentais. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos e ouvintes do programa Boca no Trombone. Nesse domingo a gente está falando sobre um tema super importante na época da pandemia, né? Saber se o trabalhador gerou mais adoecimento a ele ou não esse período todo pandêmico. Seguramente o teletrabalho ele tem algumas questões muito melhores ao trabalhador, muito mais benéficas à sua organização de vida, mas há outras tantas ainda que nós precisamos descobrir. Nesse momento, nesse atual estado de coisas, ainda é muito prematuro, acredito eu, que a gente possa dizer, olha, o teletrabalho melhorou ou o teletrabalho piorou a vida do trabalhador. Ainda é muito cedo para sabermos disso. O que nós podemos dizer com tranquilidade, no entanto, é que, de fato, a vida do trabalhador foi mudada de uma forma muito intensa. E isso é super importante que nós tenhamos sempre em mente na hora de avaliar uma questão ou outra. Nós precisamos ter em mente que houve uma mudança e que essa mudança ela precisa ser observada. Uma nova realidade, sim. Vamos agora começar a desfilar os nossos consultores. Em nome do CRJ Advogados, quem está conosco na manhã desse domingo é o Dr. Marcelo Armiliato. E ele fala home office e adoecimento mental do trabalhador. Qual é a relação? Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano. Bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos os trabalhadores pela data de ontem. Na verdade, é uma data muito mais reflexiva do que propriamente uma data comemorativa. É importante que nós façamos essa reflexão sobre as relações de trabalho e o futuro do país, porque elas estão diretamente relacionadas entre si. Em relação ao tema do programa, penso que sim, que seja possível estabelecermos uma relação direta entre o teletrabalho e o adoecimento mental da população. Eu lembro que o artigo 5º da Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Aquilo, portanto, que era sinônimo de um descanso, de algo que refletia o término do trabalho, agora com o trabalho se confunde. E isso pode sim estar gerando problemas, um adoecimento mental dos trabalhadores. E sobre o tema, então, dados do INSS mostram que tivemos um acréscimo, um aumento na concessão de benefícios por incapacidade em 2020, na ordem de 26%. E desse acréscimo, 40% se deve à depressão, a doenças de cunho psiquiátrico. Mais um consultor conosco, em nome do Dias e Paim Advogados, quem está com a gente na manhã desse domingo é o Dr. Diego Paim, e ele fala sobre o teletrabalho e as doenças mentais do trabalhador. Doutor Solano, sem dúvida nenhuma, a pandemia trazida pelo coronavírus modificou sobremaneira não somente as relações sociais, como as relações de trabalho, e não somente aqui no Brasil, como em todo o planeta. A pandemia acabou por antecipar o aumento do teletrabalho, também chamado de home office, que na verdade é uma das espécies de teletrabalho,
que é aquela ocasião em que o trabalhador vai trabalhar de casa. E com isso, havendo mudanças nas relações de trabalho, é natural que aconteçam também e que surjam alguns problemas. O home office faz com que o trabalhador leve o trabalho para dentro da sua casa. Ele passa a não mais conviver com os colegas de trabalho, fica em isolamento social, tem uma conexão somente virtual, ele acaba ficando hiperconectado, ou seja, não somente pelo celular, como também pelo computador, através da internet, e com isso surgem alguns problemas. Problemas de saúde mental, de saúde ergonômica e física. Então, o direito do trabalho vem também para não só trazer à tona a discussão sobre esses assuntos, como também algumas soluções. É o que a gente mais precisa nesse momento, nessa nova realidade, com soluções. Essa turma toda, todo esse time trabalhista aí, está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Vá lá, nos prestigie no AM 640 e no FM 94,9. Novos consultores chegando aqui, sim. Em nome de Marcon Advogados Associados, o doutor Pedro Marcon opina sobre o tema de hoje: o teletrabalho, home office e o adoecimento mental do trabalhador. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o tema do programa é o teletrabalho e o aumento do adoecimento mental do trabalhador. Essa é uma nova realidade? Bom, o teletrabalho, ou também conhecido como home office, ele foi regulamentado em 2017 na reforma trabalhista. Então ele possui já a previsão legal na nossa legislação e estabelece que o empregado, ao invés de ir até o ambiente empresarial, realizar as suas atividades, ele faz a sua função de casa, então ele trabalha da sua residência. E isso cresceu muito após a reforma trabalhista, mas cresceu significativamente no ano passado e esse ano devido à pandemia, em que, em virtude do distanciamento social, muitas pessoas tiveram que realizar as suas atividades de casa. E isso é uma nova realidade, é uma tendência, e a tendência é esse trabalho aumentar, porque nós vamos abordar os benefícios e alguns malefícios que esse tipo de trabalho traz, mas isso já é uma realidade nossa. Então nós, como sociedade, operadores do direito, devemos debater as circunstâncias e as consequências que esse tipo de trabalho pode causar. E o adoecimento mental e físico de alguns trabalhadores também é uma realidade crescente, que nós devemos estar atentos. E a grande verdade, né, pessoal, é que as empresas não tinham uma preparação para o home office de uma forma devida, assim como os trabalhadores eles não estavam habituados a esse tipo de forma, né, de trabalhar. Então é tudo muito novo, como já disseram aí os debatedores. Mais um consultor trabalhista aqui no programa, em nome de Panca Advogados, está com a gente na manhã desse domingo, o doutor Fabiano Pantoja. Caros telespectadores do programa Boca no Trombone, vamos ao tema de debate hoje: o teletrabalho e o aumento do adoecimento mental e físico do trabalhador, uma nova realidade. Há tempos discutimos aqui no programa acerca do teletrabalho, ou chamado home office. Essa é uma realidade que foi apressada pela pandemia de Covid-19 e se tornou uma importante e atual ferramenta de prestação de trabalho. Contudo, como tudo que é feito apressadamente, não houve um amadurecimento proporcional à implementação do trabalho remoto. A maioria das empresas, inclusive, não estava preparada para fomentar esse tipo de trabalho e assegurar um ambiente de trabalho adequado para a prestação do trabalho remoto. Na verdade, os próprios empregados, na maior parte dos casos, foi dando a sua alternativa, a sua solução. Acontece que passados meses, um ano dessa realidade, algumas questões começam a ser levantadas, especialmente pelos sindicatos das categorias de empregados. O adoecimento destes empregados a partir dessa modalidade de prestação laboral. Adoecimento tanto do ponto de vista físico quanto mental, psíquico. Isso porque, ao contrário do que se possa pensar, o empregador, por óbvio, pela própria necessidade do negócio, ele continua a exigir metas, produtividade, resultados. Natural.
Acionamentos e cobranças fora do horário, prejuízo ao tempo de desconexão, estresse, ansiedade? É sobre tudo isso que vamos falar no dia de hoje. E a desconexão é momento fundamental para todos e todas, né? Tem que se desconectar do trabalho. Vamos agora para o nosso momento de solidariedade, sim, chegando aí o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Aí, seja um parceiro dessa causa, acesse as redes sociais do Banco de Alimentos. Boca no Trombone especial desse domingo, né? Aí no dia posterior ao Dia do Trabalho, do 1º de maio, a gente está falando sobre o home office, o teletrabalho e o adoecimento mental dos trabalhadores. Essa é uma nova realidade? Retorna aqui a Matra 4 com o seu presidente, Thiago Malman Susbach. Solano, por exemplo, nós temos que ter em consideração, agora neste momento de debate que estamos aqui no programa, que o teletrabalho ele é seguramente algo interessante. Por um lado, o trabalhador está em casa, ele consegue organizar a sua vida de um jeito mais adequado, mas tem uma grande e enorme desvantagem em relação às demais formas de organização do trabalho humano. Ela torna mais difícil aquilo que a gente chama de desconexão. O que vem a ser isso? A gente sempre diz que o trabalhador tem direito à desconexão do trabalho. Ele tem o direito de descansar, ele tem o direito de ficar fora do trabalho quando estiver em lazer. Assim ele cumpre uma jornada de trabalho e depois disso ele vai para casa, para o seu convívio com seus familiares, vai fazer as suas coisas, vai dormir, descansar e fazer o que quiser. O teletrabalho torna mais difícil esse período de desconexão, torna mais difícil separar o trabalho da vida privada do trabalhador. Isso sim precisa ser observado também sob o ponto de vista do adoecimento mental, que pode ou não aumentar conforme a capacidade que o trabalhador pode ter de separar as duas coisas. Nova participação do CRJ Advogados, com o doutor, o advogado Marcelo Armiliato. Na verdade, doutor Solano, não sou eu quem estou dizendo isso. Os números comprovam isso. O INSS divulgou há poucos dias que houve um aumento de 26% nos casos de concessão de benefício por incapacidade. E esses casos estão diretamente relacionados com questões psiquiátricas, como depressão e ansiedade. Além disso, e somando a esse já trágico cenário, nós tivemos então o teletrabalho, o transporte do trabalho para dentro do lar, para dentro da residência. Nem todos os trabalhadores conseguiram fazer essa justa separação. Nem todos os trabalhadores conseguiram preservar a sua interação social, a interação com seus familiares. E isso pode ter, sim, agravado essa já precária condição. Sugiro às empresas que adotem procedimentos, que criem departamentos responsáveis por fazer um acompanhamento psicológico de seus trabalhadores. Uma bela sugestão, né? Uma bela alternativa. Inclusive, as mulheres acabam sofrendo muito, né? Como é sabido, elas sempre tiveram jornada dupla. Agora, estando todos da família em casa, aumenta ainda o trabalho, a assistência que as mulheres, em geral, né, acabam tendo que dar para si e para os seus, né, para os familiares. Mais uma opinião do Dias e Paim Advogados, com o doutor Diego Paim. Como nós já falamos, a própria pandemia em si, a contaminação de pessoas próximas a nós e parentes pelo vírus, o isolamento social trazido pelo teletrabalho e também o atraso que nós tivemos da vacinação aqui no nosso país, tudo isso são fatores que contribuem para o adoecimento mental do trabalhador, em especial do teletrabalhador. Então é necessário que nós tomemos algumas medidas não só de prevenção, como também de melhoria para o teletrabalho.
O teletrabalhador, em especial, ele tem que estabelecer uma rotina de trabalho, uma carga horária que não ultrapasse o limite normal da sua jornada, que consiga separar as atividades de casa com as atividades de trabalho. Até por isso é indicado que o trabalhador em casa ele se vista de uma forma como se estivesse no seu escritório, que ele consiga estabelecer um horário de almoço, por exemplo, para não se sobrecarregar até mentalmente. E o empregador, por sua vez, ele tem que não só fornecer as condições adequadas para o teletrabalhador, como também cobrar que ele esteja executando de uma forma correta. Outra bela sugestão. Vamos dar uma paradinha no debate? Vamos para as notícias? Da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, a Ordem Gaúcha encaminhou ofício ao Conselho da Justiça Federal solicitando a liberação antecipada dos precatórios alimentares. Nesse momento de grave crise financeira decorrente da pandemia, a medida beneficia a movimentação da economia e estimula o consumo. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick, recorda que a medida é a mesma, já adotada pela Justiça em 2020. O pedido da OAB-RS. Esperamos que ocorra, assim como em 2020, a antecipação desses pagamentos, atualmente previstos para o final do ano, pelo menos para os precatórios alimentares. A maioria deles são referentes aos segurados do INSS, reforça o presidente. O ofício também foi encaminhado ao TRF4 para que possa contribuir com a operacionalização do pagamento dos precatórios de forma rápida e segura. Todo domingo você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Boca de hoje está fazendo paralelo, né? Teletrabalho e o adoecimento mental dos trabalhadores. Volta aqui no programa o Marcon Advogados Associados com o doutor Pedro Marcon. O teletrabalho ele possui vários benefícios, tanto para a empresa quanto para o empregado. Para o empregador, ele tem um custo menor devido ao fato de ele não ter necessidade de locação de espaço para aportar ou colocar este trabalhador dentro do ambiente empresarial. E o empregado, por sua vez, ele não gasta tempo de deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Com isso, muitas vezes ele fica menos cansado e consegue ter uma produtividade maior no desempenho das suas atividades. Porém, existem alguns malefícios quando não são observadas regras mínimas de saúde e segurança do trabalhador, como, por exemplo, a iluminação, postura, regras ergonômicas que têm que ter um mínimo de atenção do trabalhador e da empresa. Então, nós sabemos que é responsabilidade da empresa fornecer todo o material para o trabalhador exercer suas atividades de casa e também garantir um mínimo de saúde e segurança. Porque nós temos vários casos que trabalhadores estão desenvolvendo LERAs, que são lesões por esforço repetitivo, né? E também lesões psíquicas em virtude de um trabalho desenfreado, sem concessão de intervalos, trabalho manhã, tarde e noite, em jornadas extensas, e aí acaba causando um desgaste muito grande para o trabalhador. E é isso que não queremos, né? Queremos buscar um meio termo para que se consiga fazer o trabalho em casa, mas que se haja esse momento de desconectar, que haja essa quebra para que possa se recompor o trabalhador, né? E até as próprias metas das empresas serem atingidas de forma a contento de cada um dos empregadores. Nova participação do Panca Advogados com o doutor Fabiano Pantoja. Ele continua falando sobre o teletrabalho, o home office e o adoecimento mental dos trabalhadores. Caros telespectadores, vamos então às alternativas. São muitas, né? Mas elas precisam ser observadas de alguma forma. É óbvio que o trabalho remoto em casa, né, ele traz algumas distrações que o trabalho presencial não traz. Mas o empregado ele precisa estabelecer a sua rotina, né, que deve ser parecida com a rotina em trabalho presencial, deve se preocupar com questões como ergonomia, né, não só monitor, teclado, mouse, cadeiras também, iluminação do ambiente de trabalho, né? Então tem que alternar talvez períodos de repouso, né, entre um trabalho maçante de digitação, por exemplo, tá, ou de tela de computador, fazer pausas, tá, não ir além das suas capacidades físicas, porque em casa, né, pode haver uma tendência do empregado querer trabalhar mais e mais. Não, né? Todos esses detalhes podem fazer muita diferença. E de parte do empregador, né, o empregador ele deve estabelecer também rotinas, procedimentos, treinamentos para que esse empregado
possa ter um trabalho saudável em casa e não adoecer. Então o empregador tem uma grande responsabilidade na questão da orientação ao empregado. O empregador deve sim estabelecer rotinas, documentar isto. Isso é muito importante. Muito importante esse cuidado, né? Essas cautelas aí, como bem coloca o doutor Fabiano. Paradinha para o mate, para o café, a gente já vai voltar para debater mais esse tema. Hoje, gente, o programa é especial, todo o time trabalhista aqui, a Amatra 4, falando aí sobre o teletrabalho e o adoecimento mental dos trabalhadores aqui do Boca no Trombone. De volta com o Boca no Trombone especial, o time trabalhista está com a gente falando aí sobre esse paralelo, né? O home office e o adoecimento mental dos trabalhadores. Participe, opine aí, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, tem o @programa Boca no Trombone, a nossa conta no Instagram, também no nosso canal lá no YouTube e a nossa fanpage no Facebook. Participe por esses diversos meios de contato. Vamos para as conclusões? Vamos lá. A Amatra 4 chegando com o seu presidente, Thiago Malman Susbach. Solano, demais participantes do programa, aos nossos telespectadores, muito obrigado de novo pelo convite. Eu fico engrandecido aqui com esse convite que tem sido feito com frequência para participar do programa Boca no Trombone. Por fim, gostaria muito de dizer a todos os telespectadores que se o teletrabalho tem coisas ruins e coisas boas, a gente precisa ter agora um período de tranquilidade para observar esse movimento, esse, digamos assim, fenômeno. Não é ainda para assustar, mas é também um momento de cautela, de observar com cuidado. É muito importante que o trabalhador e a trabalhadora tenham direito à desconexão. É muito relevante a gente considerar que o trabalhador e a trabalhadora precisem desse período para descansar, para fazer suas coisas e, por fim, evidentemente, desconectar do trabalho. O que é mais difícil, e se o local de trabalho é a sua residência, mas não é impossível. Vamos lutar para que isso aconteça. Vamos lutar, né? Até porque mais tempo em casa é mais tempo com a família, né? Estreitar laços que por vezes não eram possíveis com o trabalho fora de casa. Tem sim o seu lado bom. Temos que olhar para a metade do copo cheio. Conclusão agora do CRJ Advogados com o doutor Marcelo Armiliato. Doutor Solano, eu encerro a minha participação agradecendo imensamente a oportunidade e dizendo que a sociedade não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Os dados estão aí. Está havendo um adoecimento coletivo, psicológico, psiquiátrico da população. A pandemia é responsável por isso? Sim, é a maior responsável. Mas com ela veio também o teletrabalho e cabe aos empregadores monitorarem, observarem com a devida sensibilidade e com a responsabilidade do empregador de monitorar a saúde psicológica de seus empregados. Doutor Solano, meu muito obrigado a todos. A gente que agradece, doutor Marcelo. Opinião final agora do Dias e Paim Advogados, com o doutor, nosso especialista, né, nosso consultor, doutor Diego Paim. Como nós já vimos aqui no programa, recentemente houve um aumento significativo nos pedidos de auxílio-doença decorrentes de doenças psiquiátricas dos trabalhadores. Doenças tais como depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout, que é uma doença quando o trabalhador chega no esgotamento de trabalho, estresse pós-traumático daquele trabalhador que já contraiu a Covid e depois retornou para o seu trabalho, entre diversas outras moléstias. Então isso somente reforça que nós temos que adotar políticas como se fosse uma força-tarefa. O trabalhador, ele tem que trabalhar em casa, tendo uma disciplina e um regramento. O empregador, ele tem que adotar políticas de modo a favorecer o teletrabalho e, por sua vez, o governo tem que adotar políticas públicas, em especial um aumento da vacinação, para que nós possamos, juntos, voltar a estabilizar a nossa economia e lembrando que
uma sociedade com trabalhadores saudáveis é também uma sociedade saudável. É uma engrenagem, né? Uma leva a outra. Opinião final agora do Marcon Advogados Associados, com o doutor Pedro Marcon. O teletrabalho, então, ele é uma tendência, ele veio para ficar e nós, como sociedade e operadores do direito, temos que ter a responsabilidade de garantir um trabalho seguro e saudável para o trabalhador e produtivo para a empresa. Então, alternativas para que a gente pode concluir como medidas necessárias é a adoção da empresa, um cuidado com a saúde do trabalhador, com o ambiente, com essas regras de ergonomia, de postura, para não ter lesão na coluna, não ter lesão por algum esforço repetitivo realizado pelo trabalhador. E também não ter nenhuma lesão psicológica, né? Nós temos aí a síndrome de burnout, que é um transtorno psíquico-depressivo aliado ao desgaste físico e mental do trabalhador ligado à sua atividade profissional. E isso tem crescido bastante agora com o teletrabalho e com a pandemia. Nós temos que estar atentos para garantir um mínimo de segurança e saúde para o trabalhador para termos um trabalho produtivo e saudável. Conclusão agora do Panca Advogados, com o doutor Fabiano Pantoja. Por fim, caríssimos telespectadores, a grande dica que fica, a grande abordagem, a grande conclusão que faço sobre o tema é o seguinte: nós precisamos de uma regulamentação bastante clara, bastante abrangente sobre essa questão do trabalho remoto, abrangente e específica também, mas é muito importante no quesito da saúde, do empregado que trabalha remotamente, que o empregador ele trace uma política, que ele prepare uma política, divulgue isso para os seus colaboradores, conte talvez com o auxílio da medicina do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, para que possam preparar um plano de execução do trabalho remoto. Isso é muito importante e este é um ponto que, insisto, deve ser providenciado e dividido com os empregados. Tá certo, gente? Debatemos muito esse tema. Mande aí nas nossas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, use o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube para interagir, mandar a sua opinião, Semana que vem a gente retorna com mais Boca no Trombone, aí sim, no nosso formato tradicional, consultoria previdenciária, os quadros de consultoria, a gente traz aí consultoria na área de direito do trabalho, na área tributária, dos servidores públicos, na área financeira, na área psicológica e, claro, sempre um tema do momento para a gente debater. Tá certo, pessoal? Bom, encontro marcado, domingo que vem, 8h30 da manhã, aqui na nossa Band TV, com o nosso Boca no Trombone. Durante a semana, vamos conversando no nosso Boca Digital, @programa Boca no Trombone. Até lá!